Olá pessoal, meu nome é Alisson Monção, sou professor da Sociedade Musical Iterpo-Nimeirense e hoje vou falar sobre os instrumentos de madeira, a flauta, o clarinete e o saxofone. E esse é um vídeo pelo projeto A Banda e Seus Instrumentos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a flauta transversal, que é esse instrumento aqui. Essa é uma flauta moderna, né? A flauta atual, que é usada hoje em dia no Brasil e no mundo. A flauta transversa é um dos instrumentos mais antigos que se tem relato. Em pinturas ainda rupestres, né? Era encontrado pinturas de homens tocando flauta, já a flauta transversa mesmo, que é tocada de lado. E assim, a flauta mais antiga de que se tem relato, né, que foi achada, foi na região dos Alpes Suábios da Alemanha. E essa flauta era feita de ossos de animais com perfurações. E pesquisadores viram que desde aquela época já a base da flauta, o jeito de tocar era o mesmo, com perfurações, né, onde uma furação se fazia o som, soprava, e a outras faziam-se notas, desde aquela época. Podemos dividir a história da flauta em duas fases distintas, né? Ser o sistema antigo ou sistema alemão, onde a flauta tinha só perfurações, e o sistema moderno, que foi denominado como sistema Boeing, que foi uma criação do flautista alemão chamado Theobald Boeing, que foi em 1847 que ele produziu o sistema que seria dessa flauta atual, que é o sistema de chaveamentos dessa flauta atual que a gente tem hoje, né? Então, isso revolucionou a história da flauta. O sistema foi chamado então de sistema moderno,
onde que se espelhou até para outros instrumentos de palheta, esse mesmo sistema das chaves do Theobald Bowen. Então essa é a flauta com o sistema moderno desenvolvido por Theobald Bowen. Ela tem esse sistema de chaves, onde a gente alcança com os dedos e os orifícios mais longos, que antigamente eram só orifícios no sistema antigo e não tinha como alcançar outros orifícios. Então isso trouxe uma revolução para se tocar a flauta, no modo de se tocar a flauta, né? Trouxe uma facilidade de execução e podendo também alongar a sua extensão com esse sistema de chaveamento desenvolvido por Theobald Bowen. Essa flauta moderna, ela é dividida basicamente em 3 partes. A parte superior é a cabeça ou bocal, que a gente chama, né? E é por onde a gente sopra. Ela tem um orifício e essa parte se chama porta-lábio, onde o instrumentista vai pôr os lábios e soprar pelo orifício. E é por onde se produz o som, soprando para dentro do orifício. Então o ar vai fazer a vibração do ar que passa pela flauta, produzindo o som do instrumento. Essa segunda parte aqui também se divide. E aqui seria o corpo da flauta. É onde se posiciona a maioria das chaves. Onde se posiciona a maioria das chaves, que se faz as notas mesmo, né? E por último, é chamado de pé, e onde tem o restante das chaves, o finalzinho da flauta. Essas são as partes da flauta. E ela, como já falei, né, são as chaves, o sistema Bowen, que ele inventou. Na verdade, a grande sacada do Bowen foi esse sistema de chaveamento. Por exemplo, aqui, você aperta um registro e ele abaixa até três partes. Isso facilitou algumas notas. Por exemplo, no sistema antigo, ele consegue fazer uma escala de dó aqui, apenas soltando os dedos, começando com o mínimo, anelar, e vai soltando, e ele consegue fazer uma escala até aqui o si, completa, fazendo o dó. No sistema antigo, ele não conseguia fazer esse Fá aqui. O Fá ele teria que inverter dedo para conseguir fazer o Fá, se tornando muito mais difícil. E essa foi uma grande sacada, além das chaves extensoras, que podendo usar os mindinhos e alcançando orifícios bem abaixo, bem distantes, né? Distantes e também fora do eixo. Porque a grande sacada, uma das grandes sacadas também de Bowen, foi essa questão de acústica. Aqui ele tinha estudo sobre acústica e ele viu o posicionamento das furações. Antigamente, as furações eram todas feitas de forma que os dedos alcançassem, para ficar confortável para o instrumentista, que não favorecia o som nem a afinação do instrumento. Então, Bowen, com o estudo dele de acústica, ele foi melhorando o instrumento em torno da acústica em si, melhorando assim o seu ganho, tanto na oitava grave quanto na sua oitava aguda, e a afinação também. A flauta, essa é a flauta mais usada, que é a mais conhecida, seria a flauta soprano, que ela é afinada em dó. Mas a família da flauta, ela se estende, né, como outros instrumentos também, é bem grande. Ela tem o flautim, que seria o pícolo, que ela é bem curta, deve ser mais ou menos essa medida aqui, e ela soa bem mais aguda, né? É a flauta mais aguda que tem. Após o flautim, a gente tem, na ordem crescente, né, seria a flauta em dó, que é essa daqui, que é mais usada. Depois dessa, a gente tem a flauta em sol, que seria a flauta contralto, que é mais grave, é maior. Temos também a flauta baixo e a flauta contrabaixo. Essas são as flautas mais conhecidas. Temos alguns outros modelos exóticos, como sub, contrabaixo,
mas bem raras. E também temos uma curiosidade também, nas flautas a gente tem também a cabeça curva, que é usada geralmente nas flautas maiores, como a flauta baixo e contrabaixo, que a cabeça é curva, justamente para os instrumentistas poder alcançar a posição das flautas. E também, até na soprano, temos também a cabeça curva, geralmente é usada para crianças, para ficar mais confortável também. Então, essa é a família da flauta. As flautas, ela é fabricada em vários materiais diferentes. Antigamente, eram só feitas de madeira, né? E tinham um som mais escuro, um pouco volume, até porque a época não exigia muito volume. Elas eram tocadas mais em ambientes fechados, em pequenos grupos. Mas com o passar do tempo, ela foi sendo introduzida nas orquestras, né? E até introduzida nas bandas. Então, foi tendo a necessidade de um ganho maior de volume. Então, com a necessidade de um ganho maior de som, né? De ser um som mais brilhante para competir com os outros instrumentos mais modernos, foi tendo a necessidade de mudar o material. Então foram começando a ser fabricados em metal, como o níquel, a prata, até o ouro e a platina também, que davam um ganho maior de som, né, um som mais brilhante, para competir com os outros instrumentos, né, de uma banda até de uma orquestra. Então essa foi a flauta transversa. Agora a gente vai falar sobre o clarinete, que é esse instrumento. Ele é também, né, de banda, de orquestras, muito famoso. E ele é um instrumento também, esse já é um instrumento de palheta simples, que a gente usa, né, que é uma cana, um bambu, que é cortado e posto aqui na boquilha. Então, vamos começar já vendo como é o clarinete, né? A gente já falou da palheta. Então, o clarinete o clarinete moderno de hoje, ele é dividido em 6 partes. Temos a palheta. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Que é esse pedacinho de um bambu, essa cana. E ela, juntamente com a boquilha, que é essa outra parte que também desmonta, quando a gente sopra, ela forma uma vibração onde se produz o som. Deixa eu só fazer a vibração aqui para vocês. Quando a gente sopra o ar, aqui a palheta, juntamente com a boquilha, faz a vibração onde temos o som no instrumento. Depois a gente tem o barrilete. O nome é justamente porque é um barril, um pequeno barril, né? Lembra o formato de um barril. Corpo superior, desculpa, a parte que fica as chaves, algumas chaves e orifícios. Corpo inferior, fica o restante das chaves na parte
parte inferior, e a campana. Esse é o clarinete. O clarinete foi um instrumento inventado por Johann Christoph Denner em 1690, na Alemanha. Ele era um inventor de instrumento, né? Não inventou só esse, inventou de vários instrumentos também famosos, alguns outros que eu não entraremos no mérito aqui. Agora vamos falar da clarineta. E ele estava tentando, a invenção foi que ele estava tentando aperfeiçoar o chalumeau, que é um instrumento, era um instrumento muito usado, né, na época. E a sacação dele foi o seguinte: o chalumeau já usava uma boquilha com palheta parecido com o clarinete e tem as furações. E a grande sacação dele foi a invenção da chave do registro, que é essa chave que a gente tem na parte de trás do clarinete. Com ela, ele melhorou muito o som, no caso para a passagem da segunda oitava. O chalumeau, ele originalmente, a sua extensão, ele é só as notas como se no clarinete, na região grave. E até se faziam alguns músicos, mas o agudo, tirando com a embocadura, o que ficava um som muito pequeno e bem desafinado, e era muito difícil mesmo para fazer. Então, com essa invenção, ele proporcionou essa mudança de registro para o registro mais agudo. E aí, observando o som do agudo que ficou, ele viu que o som ele lembrava muito o clarino, que é um pequeno trompete, né? Um instrumento da família do trompete, dos metais. O som era bem parecido. Aí, portanto, ele batizou o novo instrumento como clarinete, que o significado é justamente isso, pequeno clarino, por causa do som agudo que lembrava muito o clarino. O clarinete, então, ele foi se desenvolvendo, né? Juntamente com a charumela, não deixou de... O charumela ou chalumeau, tá, gente? Que ele também é conhecido como charumela. Foi se desenvolvendo junto, também teve outras chaves, e o clarinete também foi caminhando junto até que a charumela ou chalumeau foi caiu em desuso, porque viram que o clarinete substituía bem a charumela, né, em afinação, no som também, e os compositores da época foram pegando gosto, e ao longo da história a clarinete foi desenvolvendo. A princípio, né, como era uma evolução do chalumeau, ele também só tinha os orifícios. Aí foi se acrescentando chaves. A primeira, como eu falei, foi a chave do registro, depois a chave do lá, e por último eles acrescentam depois, né, uma terceira chave, que foi a chave que a gente faz o si ou mi grave. Com isso, né, o clarinete conseguiu fazer a passagem completa da região grave para o agudo, que antes ela não tinha, né? Ela só começava direto no ré. Aí depois foram inventando as chaves, aí começou a ter o sol, o lá e vim para o si. Aí posteriormente fizeram a chave do dó e completaram assim a escala. Então assim o clarinete ficou com a escala completa. Porém, só havia orifícios. E com o desenvolvimento, várias pesquisas, foi-se até chegar ao que a gente tem hoje. E essa é um clarinete ou clarineta, que eu não mencionei também. Os dois nomes estão certos, clarinete ou clarineta. O clarinete, ele é fabricado assim, a princípio de madeira. O mais comum é de madeira, como esse é de madeira. Mas temos também de resina e até de plástico, alguns modelos de plástico. Mas os mais famosos, mais usados são os de madeira, que tem esse som mais característico mesmo do clarinete. E a família do clarinete, né, como a dos outros instrumentos, como a flauta, que a gente já falou, também é extensa. Esse aqui que eu estou segurando é um em si bemol, um clarinete de 17 chaves em si bemol, mas a família do clarinete, ela começa também no instrumento menor, que seria a requinta,
que é afinado em Mi bemol. Aí temos o clarinete em Dó. Temos também o clarinete em Si bemol, esse, e temos em Lá também. E tivemos vários outros, como Lá bemol, também o clarinete alto, que também é em Mi bemol, mas já soa a uma oitava abaixo da requinta. E temos o clarone, que é o clarinete baixo. O clarone, todos esses outros clarinetes que eu falei, tirando o Mi bemol, que seria o alto, o clarinete alto, todos eles são do mesmo formato desse clarinete, né? Requinta um pouco menor, aí em Dó, aí vem Si bemol e aí em Lá. Já o clarone alto, como é conhecido, o clarinete alto, ele já lembra um pouco o modelo do saxofone, que é um instrumento que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ele tem um pequeno tudel de metal, uma curvazinha, o corpo é de madeira, como esse, e uma campanazinha, que geralmente é de metal também, da frente. E o clarinete baixo, que é o clarone também, já tem um tudel maior e uma campana bem maior. Mas também o corpo todo igual, os chaves, o modelo das chaves, todos iguais. E uma curiosidade que eu não falei também, o clarinete, o sistema de chaves dele também foi inspirado no mesmo sistema da flauta, que é o sistema Bonn. O mesmo sistema, com furações, só a diferença é que ele mantém os furos com as anilhas, mas tem as chaves que alcançam orifícios bem mais distantes, que antes não conseguíamos alcançar. Então essa é a família do clarinete. Continuando a nossa aula aqui, quero apresentar para vocês, né? É o saxofone. Esse é um sax alto. Pode-se dizer que ele é o mais popular instrumento de sopro, assim, né? Mais popular no mundo. Ele é tocado, se toca em vários estilos. Temos orquestra, né? Peças para sax. O popular foi muito usado para o jazz, né? Ganhou muita fama no jazz nos Estados Unidos. No popular brasileiro também, no choro, em todas as linguagens, na verdade, o sax ele é bem conhecido, bem usado. E no pop rock, tudo. É um sax que todo mundo conhece. Quem olha sabe, não, esse é o saxofone. Então, esse, na verdade, é um instrumento que ele foi mesmo inventado, né? O seu criador foi Adolf Sax e ele pensou no instrumento e foi inventado. Diferente dos outros, como eu falei da flauta e do clarinete, que foram instrumentos que foram sendo aperfeiçoados, surgiram de outros instrumentos. O saxofone ele já foi realmente inventado. Seu criador, né, o Adolf Sax, ele inventou, na verdade, na data de 1841, que é datado a invenção do saxofone. E esse nome saxofone é uma menção
ao nome dele, que o nome dele, né, Adolph Sax, e o fone, né, que vem do grego, que significa voz ou som, e o sax, que é o sobrenome de Adolph Sax. Então ficou saxofone, ou na tradução, a voz do sax. É uma curiosidade bem legal. Ele batizou o instrumento com o nome dele. E ele, como que ele inventou, como ele teve a ideia desse instrumento, né? Pesquisadores relatam que foi a partir, ele pegou um off-clade, que é um instrumento originalmente de vocal, porém de metal também, e ele tem algumas chaves, só que ele é de vocal, como trompete, trombone, e disse que ele pegou o off-clade e colocou uma boquilha de clarinete no off-clade. E assim tocou, conseguiu tirar o som. Daí então ele teve a ideia de inventar o sax. Aí foi e ele formou o sax. Assim, originalmente, é claro, esse é o sax moderno de hoje, como se usa assim. Originalmente ele ainda não era com tantas chaves, mas o modelo em si é o mesmo. Ele já fabricou nesse modelo, todel, curvo, assim, com poucas, foram tendo aperfeiçoações, mas poucas, como algumas chaves, chave de resisto, que ela tinha duas, né? Algumas chaves aqui, muitas chaves não tinham a chave grave aqui do si bemol. Isso foi se aperfeiçoando ao tempo. E ele usou o mesmo esquema do Bowen, que usou na flauta e no clarinete, o mesmo sistema de chaveamento. Tanto que o saxofone, o modelo de escala dele é quase idêntico que a da flauta transversa, né? Tudo fechado é dó e vai subindo dedo após dedo, formando assim a escala de dó maior. E esse é o saxofone. Como os outros, a flauta, o clarinete, ele também tem sua família. Esse é o sax alto, que seria a voz contralto dele. Mas a gente tem os menores. Então vamos começar por os menores. A gente tem o sax pouco usado, mas que é bem agudo, que se chama soprilo. É um assim bem pequenininho, do tamanho quase de um pífaro, bem pequenininho, que é um saxofone. Detalhe também, como no clarinete e a flauta, todos os sax eles têm o mesmo dedilhado, tá? Mudando assim o seu som, mais agudos, mais graves, afinação, mas o dedilhado é o mesmo. Então a gente começa com o soprilo, depois temos o sopranino, que é um pouco maior, e depois o soprano, que a gente já... detalhe, o soprilo e o sopranino e o soprano, esses três sax, que são os mais agudos, eles são um modelo um pouco diferente. Eles não são curvos, são todos retos. Todel reto e a campana reta também. Já o soprano, ele já tem também no modelo igual ao alto, mas o mais comum que a gente vê é o reto. Aí depois vem o sax alto, que aí temos nesse modelo. Temos o tenor, que é um pouco maior. Depois temos o barítono, maior um pouco, que faz uma voltinha aqui no todel. Temos o baixo, maior ainda, mais grave, contrabaixo. Temos outros modelos exóticos também, né? Como o subcontrabaixo. Temos os tubacs, que já é uma outra invenção, já não é um pouco diferente dos instrumentos de Adolph Sax. Mas todos da família do sax, preservando a mesma digitação, e os graves, médios, agudos, né, super agudos. Esses são os sax, né? Como o clarinete, usa uma boquilha, palheta de bambu. E o saxofone, ele é dividido em 3 partes apenas. Temos a boquilha, ou podemos dizer que é 4, né? Que é a boquilha, como clarinete, a palheta também. O todel, e essa parte superior, onde tem essa chavezinha aqui, que é de registro. E o corpo do sax, que é inteiriço, onde ficam todas as outras chaves.
todas as outras chaves estão no seu corpo. Então, pessoal, esse foi o saxofone, sua família, né? E os instrumentos, né, de madeira, da família das madeiras. Espero que tenham gostado e até a próxima.